Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela sua rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Hernani, eu moro e trabalho na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. E hoje tenho a alegria de compartilhar com você a leitura e também alguns comentários sobre o texto bíblico da carta aos Efésios, no capítulo 5. Então, se você tiver como pegar a sua Bíblia e abrir ela, ou então abrir o aplicativo da sua Bíblia no celular, abra aí em Efésios capítulo 5. Se não for possível neste momento, acompanhe atentamente a leitura que nós faremos. Efésios capítulo 5. Sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. E o capítulo 5 da carta aos Efésios, ele começa da seguinte maneira. Aliás, a leitura nós a faremos conforme a nova tradução na linguagem de hoje. Então, agora sim, o texto bíblico, no capítulo 5, inicia da seguinte forma. Vocês são filhos queridos de Deus e, por isso, devem ser como Ele. A primeira coisa que chama bastante atenção aqui, logo no início do capítulo 5, é a expressão vocês são filhos queridos de Deus. Esse nós podemos dizer que é o ponto de partida, ou também podemos dizer que é a continuação do argumento que vem sendo construído. É preciso lembrar aqui que nós estamos fazendo a leitura de uma carta, a carta aos Efésios. Essa carta ela está dividida, conforme nós a temos em nossas Bíblias, em 6 capítulos. E nós já vamos agora para o capítulo 5. Nós estamos nos encaminhando para o final. Isso significa que alguém que escreve uma carta, ele faz toda uma argumentação, há toda uma construção de pensamento, de argumento. Pois bem, vocês são filhos queridos de Deus. Esse, na verdade, é um argumento que vem sendo lembrado e repetido. É preciso lembrar como é que nós somos feitos filhos de Deus. Como é que você, eu, como nós nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus através do santo batismo, quando o Espírito de Deus agiu em nosso coração, em todo o nosso ser, e nos chamou à fé verdadeira, e assim também nos congregou com a igreja cristã. Se nós olharmos para um pouco antes na carta aos Efésios, por exemplo, no capítulo 2 desta carta, nós vamos ver que ali já está exposto como nós nos tornamos filhos de Deus, como nós somos aceitos por Deus. Aliás, se você não acompanhou os programas anteriores do Crescendo em Cristo, que estão tratando da carta aos Efésios, fica aqui o convite para que você procure no podcast da rádio e acompanhe. Também quero deixar um incentivo especial aqui para que você possa fazer a leitura da carta aos Efésios do início ao fim. Não é uma leitura longa, são apenas 6 capítulos e isso ajudará você a compreender melhor o contexto de cada uma das passagens. Mas, voltando ao que eu ia dizendo, lá no capítulo 2 já está registrado como nós nos tornamos filhos de Deus. Nos versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Efésios diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E acrescenta, pela graça de Deus vocês são salvos. E ainda nos versículos 8, 9 e 10 ele diz assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. E vejam só, no versículo 10 ele diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então veja, anteriormente já na carta o apóstolo expôs como nós nos tornamos filhos de Deus, gratuitamente pela fé em Jesus, pela ação de Deus em nós, e que nós então fomos criados por Deus para que nós fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Por isso então aqui no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer, olha, vocês
são filhos queridos de Deus. Não duvidem disso, é Deus quem fez isso em vocês. É Deus que chamou você para ser um filho dele. E então ele acrescenta, e por isso devem ser como ele. Essa complementação aqui da frase, por isso devem ser como ele, nos lembra, por exemplo, Levítico capítulo 11, no versículo 45, quando já lá no Antigo Testamento Deus disse para o povo, sejam santos, pois eu, o Deus de vocês, eu também sou santo. E assim nós vemos que vai sendo trabalhado paralelamente a questão da justificação, de como nós somos aceitos por Deus, mas também a santificação, como deve ser a vida daquele que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. E assim então, aqui nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vem construindo essa argumentação. No capítulo 4, por exemplo, ele já tratou sobre como deve ser essa nova vida, a vida em Cristo Jesus. E ali, então, ele citou algumas coisas bem práticas. Ele diz assim que a nova vida, a vida daquele que é filho de Deus, ele deve deixar de lado a mentira, deve deixar de lado a raiva, não dar oportunidade ao diabo. Lá ele diz, olha, quem roubava, não roube mais. Não diga palavras que fazem mal aos outros, abandone todo ódio, toda amargura. É assim que o texto vem sendo construído. E é nessa toada, podemos dizer assim, e contexto que nós chegamos então ao capítulo 5. Esta é a construção que vem sendo feita. O que segue então parece ser uma resposta à seguinte pergunta: o que deve dominar a vida de vocês, que são filhos queridos de Deus, por quem Jesus deu a sua vida? E então nós seguimos a leitura. E a partir do versículo 2, vou ler do versículo 2 ao versículo 5, e ali o texto bíblico diz assim, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Vejam só, o texto bíblico, ele diz assim, olha, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo deu a sua vida e ofereceu como uma oferta agradável, aceitável a Deus, como sacrifício que agrada a Deus. Assim, a nossa vida também deve ser uma oferta suave a Deus. O nosso viver deve ser assim. Por isso ele diz, olha, deixem de lado aí qualquer tipo de imoralidade sexual, de indecência ou cobiça. Esse tipo de assunto ele não deve nem ser parte da conversa de vocês. Parece haver aqui uma relação ou citação, nós poderíamos dizer até quase que direta, dos mandamentos 6, 9 e 10, que tratam da sexualidade e também da cobiça, seja em relação ao cônjuge, aí a cobiça, de não cobiçar a mulher do próximo ou seu marido, ou os bens do próximo. E aqui então convém lembrar rapidamente da explicação do sexto mandamento que nós encontramos lá no Catecismo Menor. E a explicação do sexto mandamento lá, não cometerás adultério, lá diz assim que devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta e decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre o seu cônjuge. Vejam, viver uma vida casta e decente, tanto em palavras como em ações. É exatamente o que o texto bíblico diz ali, olha, imoralidade sexual, indecência, cobiça, isso não deve nem fazer parte da conversa de vocês. A vida do cristão deve ser decente em palavras e em ações, justamente porque somos filhos queridos de Deus. Não vamos querer ter uma vida decente para nos tornarmos filhos de Deus.
Mas uma vez que somos filhos de Deus, é claro que devemos querer viver como tal. E o versículo 5 ele faz um alerta, ele diz assim: imoralidade, indecência, cobiça, isso são coisas que não fazem parte, não condizem com vida cristã, não são atitudes típicas de quem vai para o céu. Ao contrário, Paulo enfatiza a condenação dessas imoralidades, ainda que outros tentem muitas vezes amenizar a situação ou banalizar algumas coisas. Não, a Bíblia é muito clara a esse respeito. Seguindo a leitura do texto, os versículos 6 a 9, diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Veja só essas três palavras: bondade, honestidade e verdade. É isso que se espera encontrar na vida do cristão. É isso que deve fazer parte do nosso viver. Seguindo os versículos 10 a 14, diz assim: então procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, pois essas coisas pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna a luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Quero dar um destaque aqui para os versículos 10 e o versículo 13. Primeiro ele diz assim: olha, procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Procurem descobrir como é que a vida de vocês pode ser agradável ao Senhor. E aí nós temos o terceiro uso da lei, que é a lei como uma norma a ser seguida, como um caminho, como uma bússola que indica o caminho correto de como viver. E o versículo 13 diz: olha, quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. O que nós podemos usar como exemplo aqui? Vamos ficar aqui no tema da sexualidade, por exemplo, já que foi tratado anteriormente aqui na carta, com base nesses versículos. Vamos pensar assim: a sexualidade, quando ela é feita nas trevas, ela é um problema e não é do agrado de Deus. Mas a sexualidade em si, ela não é um problema. A sexualidade de Deus, a sexualidade é uma dádiva de Deus para o ser humano, para ser vivida dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então, quando a sexualidade é trazida para a luz da palavra de Deus e vivida conforme a vontade de Deus dentro do matrimônio, ela sempre será uma grande bênção, sempre contará com a bênção do Senhor. Esse é o grande ponto. Por isso que a Bíblia diz: olha, tragam todas as coisas para a luz, coloquem luz sobre estas coisas. E assim nós poderíamos dar outros exemplos também em nossa vida. Quando nós colocamos a luz da palavra de Deus sobre as nossas ações, sobre a nossa vida, nós vamos encontrar o real sentido e o real valor de cada coisa e como cada coisa pode ser bem usada, como cada situação pode ser bem vivida para a alegria e para a felicidade do ser humano. E aí o texto bíblico também nos traz ali no versículo 14 uma afirmação bem forte quando ele diz: olha, se alguém está vivendo de forma equivocada, se alguém está dormindo, né, em algum desses assuntos, ele diz assim: acorda, levante-se da morte. Ele mostra aí que se alguém está vivendo de maneira adversa e não está nem aí, por assim dizer, está tranquilo, vivendo do pecado, diz: olha, é melhor você acordar, porque desse jeito você está caminhando para a morte e a morte eterna. Seguimos com a leitura, versículo 15 e 16, esses versículos dizem assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver.
Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Como deve ser a nossa maneira de viver, então? Devemos prestar atenção em como vivemos e não viver como os ignorantes, mas sim como os sábios. E aí é preciso lembrar que a própria palavra de Deus diz: para ser sábio é preciso primeiro temer ao Senhor. E quando a Bíblia nos fala aqui, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm, é preciso lembrar aqui que nós vivemos o tempo da oportunidade, o tempo em que Deus oportuniza a salvação das pessoas. Versículos 17 e 18 diz: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Agora parece haver uma mudança, né? Antes estava falando da sexualidade, agora está falando aqui de não embriagar-se. Pode ser sim uma mudança ou talvez nem tanto ao falar do embriagar-se. Por que eu vejo dessa maneira? Bom, embriagar-se e vida imoral, que é algo que foi tratado anteriormente aqui, conforme já ouvimos na leitura, são duas coisas que costumam, muitas vezes, andar bem próximas em muitos casos. Inclusive, se a gente olhar problemas, às vezes, de relacionamento entre marido e mulher, problemas familiares e tudo mais, inclusive problemas na sexualidade, muitas vezes estão ligados também a problemas com o consumo descontrolado de bebida alcoólica. Por isso, então, segue esse conselho aqui também. Versículos 19 e 20, ele diz: animem uns aos outros com salmos, com hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Nós temos aqui, então, uma orientação de como usar o tempo e com o que preencher a nossa vida. Usar o nosso tempo com aquilo que de fato edifica. O texto segue agora na sequência, vamos para o final do capítulo 5, ele segue agora então com um texto que muitas vezes é visto como até sendo polêmico, mas eu diria que não é polêmico, é apenas polêmico se nós não o tomamos dentro desta sequência de orientações que nós já vimos até aqui, ou quando nós de fato então o lemos de forma equivocada ou no intuito simplesmente de polemizar. É o texto que segue agora que fala às esposas e aos maridos. E ali no versículo 21, então vai ser dito assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esta aqui é a base para o que já foi dito e também para o que vai ser dito na sequência. Só o ponto de partida aqui é o seguinte: sejam obedientes uns aos outros por causa do respeito que vocês têm essencialmente a Cristo, porque vocês pertencem a Cristo. Vou fazer a leitura agora do versículo 22 ao versículo 30, onde ele fala diretamente para as esposas e também para os maridos. E então diz assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui, claro, nesses versículos tem conteúdo para uma palestra. Pelo menos uma. Tem muito pano para manga aqui, especialmente no aconselhamento também e no estudo bíblico para casais. Inclusive, nós temos aqui na Rádio CPT
o programa aí com o pastor Valdemar e a sua esposa, que fala diretamente a casais. Fica aí a dica para que você também possa acompanhar o DR na CPT. O nosso objetivo aqui não é esgotar o texto, mas é fazer uma leitura e trazer luz sobre essa leitura da palavra de Deus e fomentar, assim, uma melhor compreensão e meditação do texto. Então, diante disso, eu quero apenas pontuar alguns aspectos rapidamente. Primeiro, nós temos aqui uma orientação para o casamento, e essa orientação não é só para a esposa ou só para o marido, não, é para esposas e maridos. A segunda coisa que eu preciso pontuar aqui é que esposas devem olhar para a orientação desse texto para as esposas, e os maridos devem fazer exatamente o mesmo exercício, olhar para o que o texto bíblico diz para os maridos como uma orientação. O texto ele não deve servir para que um agora vá cobrar do outro o que o outro deve fazer, oferecer ou como o outro deve ser. Eu devo olhar para o texto e perguntar qual é o meu papel. Se eu sou marido, bom, então eu devo olhar para o texto bíblico e perguntar, bom, o que o texto bíblico fala que como é que o marido deve ser, o que o marido deve fazer, como ele deve agir em relação à esposa. Se você é esposa, você deve olhar para esse texto sob esse contexto também. Bom, o que a Bíblia diz? Qual é o meu papel como esposa? Como eu devo proceder? Como eu devo agir em relação ao meu marido? E assim por diante. Quando esse texto bíblico é usado para colocar para o outro e cobrar, olha, é assim que você deve se portar, é assim que você deve se portar em relação a mim, então o texto bíblico, eu diria, está sendo utilizado de uma forma equivocada, pois não é para isso que ele foi colocado. Ele é para orientar como deve ser a nossa vida. Então, cada um deve olhar para aquilo que lhe compete, por assim dizer. Lembrando aqui novamente do catecismo, na explicação do 6º mandamento, no catecismo maior, nos é lembrado, por exemplo, que ao falar do casamento, nós estamos tratando aqui da primeira e mais importante instituição feita por Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus. E permitam-me ler rapidamente, ali diz assim que lá no catecismo maior, diz assim, não só é igualado a outros estados, senão a todos precede e ultrapassa, os de imperador, príncipe, bispo ou de quem quer que seja, porque ambos os estados, o espiritual e o secular, têm de humilhar-se e encontrar-se todos neste estado, conforme ouviremos. Razão que não é um estado especial, senão o mais comum e o mais nobre, que vai e se estende por toda a cristandade, sim, pelo mundo inteiro. Então, antes de instituir, por exemplo, o sacerdócio, antes de instituir, por exemplo, o governo, Deus instituiu o casamento, razão pela qual devemos olhar para o casamento como o mais importante de todos os estados e a mais importante tarefa que temos pela frente. E para terminar a leitura, versículos 31 a 33 diz, como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. E assim, chegamos ao final da leitura do capítulo 5 da carta aos Efésios. Na sequência, no próximo programa, o texto bíblico vai tratar também da relação entre pais e filhos, patrões e empregados. Eu vou ficando por aqui. Fique na companhia aí da Rádio CPT. Obrigado por sua companhia. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.